Margem negativa ou margem extrapolada? O reajuste nos benefícios vai salvar a margem? Pessoal, saiu de última hora. Você que é aposentado e pensionista do INSS, que ficou com a margem negativa ou com a margem extrapolada, eu trago aqui para vocês uma nova projeção do valor do salário mínimo até 2031 e o cálculo exato para você saber ou não, para você saber se a margem tem solução ou não, tá? Então sejam muito bem-vindos aqui a mais uma live aqui no canal Sandra Silva. Gente, vocês sabem o que aconteceu, a margem caiu de 45 para 40%. Quem recebe um salário mínimo perdeu aí a margem de 81,05 e quem estava com a margem completamente usada ficou com a margem extrapolada. E a pergunta que mais está chegando aqui no canal é o seguinte, Sandra, o ano que vem, o reajuste do salário mínimo vai preencher essa margem? Eu vou voltar a ter margem o ano que vem e eu vou responder isso aqui com números na mão e eu trago a resposta aqui para vocês, tá bom? E também, gente, tem muita gente me perguntando o seguinte, Sandra, eu consigo fazer portabilidade e refinanciamento com a margem negativa? Eu vou responder aqui também para vocês. Então, eu trago projeção do salário mínimo e também eu trago a projeção da margem, tá? Para vocês ficarem atentos, para a gente conseguir juntos resolver esse problema, né? Que agora, infelizmente, está atormentando a vida dos aposentados. E não só esse problema, pessoal. Entrei aqui no meu INSS para mostrar a margem para vocês, mas eu não consigo também sair dessa tela. Parece que o aplicativo tá sendo, como que fala? A data prévia está mexendo, atualizado, não sei o que está acontecendo com o aplicativo, não consigo sair. Falo o seguinte: tem novidade no meu INSS. Atualize o aplicativo. Aí eu venho aqui para atualizar o aplicativo, porque eu quero atualizar. E não consigo sair, não sai disso daqui. Não consigo ter acesso. Por enquanto, por enquanto não estou tendo acesso, mas eu vou tentando acessar aqui ao longo da live. Gente, eu fiz aqui um desenho para vocês. Bom dia, Elisa. Bom dia, Marisa. Mas já comenta aqui se é o seu caso. Você está com a margem extrapolada? Ou com a margem negativa? Ou com a margem em verde, falando que está disponível aquela margem, mas você não consegue fazer contratação de jeito nenhum? Comenta aqui. Bom dia, Ana. Bom dia, Antônio. Gente, já vou compartilhar o desenho que eu fiz aqui, tá? Com vocês. Tanto para quem recebe um salário mínimo, comenta aqui se você recebe um salário mínimo, e para os aposentados que recebem acima do mínimo. Eu trouxe dois gráficos aqui para vocês, para a gente entender como que vai ficar a margem futura de vocês. 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, já com a projeção do reajuste nos benefícios da Previdência Social, tanto para o BPC e também aos reajustes previdenciários. Você que recebe aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, qualquer tipo de aposentadoria ou pensão por morte também. Eu já vou compartilhar e aí eu vou trazendo aqui as informações para vocês. Lembrando que a gente já tem a nova projeção do salário mínimo para 2027. Tá? Vou trazer aqui rapidinho, mas eu vou trazer o gráfico, que é o que interessa realmente para vocês, e vou responder as perguntas também sobre a margem extrapolada e também a margem ou margem negativa, que dá no mesmo. Então, Lei de Diretrizes Orçamentárias prevê o salário mínimo de 1.717 em 2027, né? Então, o governo federal já prevê aí esse aumento de 5,9% em relação ao piso atual de 1.621. A projeção está no projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2027. Enfim, a gente já tem aqui mais ou menos uma estimativa também para os próximos anos, não só para 2027, mas também até 2030. Vou compartilhar essa análise aqui com vocês. Peraí, aqui, gente, ó. Deixa eu compartilhar para a gente entender juntos como que vai ficar aí a margem de vocês, tá? A margem futura. Será que vai preencher aí a margem, o reajuste? É o que a gente vai entender agora, olha só. Então, eu tenho aqui, pessoal, essa análise, tá? Esse gráfico, né? Vamos dizer assim.
ao longo dos anos, tá? Então, a gente tem aqui o seguinte, eu vou trazer aqui, enquanto vocês analisam aí o gráfico, eu vou trazendo aqui as informações para vocês. A margem, né, caiu aí de 45% para 40%, e eu fiz aqui alguns cálculos para você entender o que vai acontecer a partir do ano que vem, a projeção, tá? Para você entender. Em 2026, a gente tem o valor de 1.621 do salário mínimo, 2027, 1.717, são R$ 96 a mais, aí um reajuste de 5,92. Em 2028, o salário mínimo está projetado em ficar em 1.812, em 2029, 1.913, em 2030, o salário mínimo projeta ao valor de 2020, e em 2031 a projeção é de aproximadamente que o reajuste aí aplicado no salário mínimo chegue a R$ 2.133. Então, a gente tem aí a projeção até 2031, o salário mínimo vai ficar em torno de R$ 2.133. Parece bom, né, gente? O salário mínimo sobe todo ano, mas a gente sabe que a margem também vai cair ao longo dos anos. É aí que está o problema, né? Então, a gente vai ter um reajuste em 2027 de 5,92, um reajuste em 2028 de 5,53, em 2029, 5,57, em 2030, 5,59, e em 2031 a gente vai ter um reajuste no salário mínimo mais ou menos de 5,59, tá? Agora presta atenção, porque é aqui que vai apertar. Porque se a margem cai, o salário sobe, o certo seria cobrir pelo menos essa margem, mas é aí que vai morar o perigo, gente. Por quê? A margem em reais no ano não vai cobrir a margem que vai cair 2% a cada ano. Em 2026, a margem de 40%, né, a gente tem o valor de R$ 648,40. Em 2027, como vocês estão vendo, cai para 38% a margem. 38% de 1.717 mais os 5%, a gente tem aí o valor de 652,46. Vocês estão ouvindo? A margem em reais subiu só 4,6%, quase nada. Em 2028, margem de 36% de 1.812 dá 652,32. A margem em reais caiu em 2027, caiu 14 centavos, o salário subiu, mas a margem caiu mais. Em 2029, a margem cai para 34%. De 1.913 dá R$ 650. Cai de novo em 2030 para 32%, de R$ 2.020 dá 646. E cai mais em 2031, margem de 30%, que é o limite que o governo quer chegar, 30% no valor de 2.133 do salário mínimo, dá o valor aí de R$ 639,90. Gente, é isso mesmo. Em 2026, vocês têm uma margem de 648,40, já com a folha atualizada que vocês já conseguiram visualizar. Em 2031, vai ser 639. Só que o salário mínimo em 2031 vai estar 2.133. Então, essa redução é progressiva e a margem vai cair aí ao longo dos anos, mesmo com o reajuste. É aqui que mora o perigo, né? Porque o aposentado vai ter essa diminuição de margem, vai, infelizmente, comprometer a margem do empréstimo consignado, que é aí o empréstimo mais barato hoje do mercado, tá? Então, a margem em reais, praticamente, ela nunca vai subir mais. O pico é em 2027, que chega a 652,46. Depois disso, é só queda. O salário cresce aí mais ou menos um reajuste de 5,9 ao ano, mas a margem cai 2 pontos percentuais ao ano. A redução come mais do que o reajuste. Agora eu vou responder a pergunta que está todo mundo fazendo, que ficou aí com a margem negativa ou com a margem extrapolada. Se volta a ter margem em 2027. Então, gente, olha só. Vamos lá. Você ganha 1.621 e estava usando aí 45%. Isso dá 729,45 de desconto. A margem caiu para 40%, que dá 648,40 hoje. Então, você ficou R$ 81
e 5 centavos negativo. Em 2027, o salário mínimo sobe para 1.717, mas a margem cai para 38%. Então, a margem nova é de 38% em cima de 1.717, que dá 652,46. Mas os seus descontos continuam em 729,45, tá? A diferença é que você continua 76,99 negativo, tá? Melhorou R$ 4,06, né? Mas você ainda continua negativo. Em 2028, a margem cai para 36%, o salário mínimo 1.812, que é R$ 652 de margem, mas você está negativo em R$ 77. E em 2029, você vai continuar negativo em R$ 79 em 2030, vai continuar negativo em R$ 83. Então, gente, essa é a projeção aí ao longo dos anos. Não diminui o salário, né? O salário sobe, mas a margem cai mais rápido. Em 2026, vocês estão aí com a margem extrapolada em R$ 81 para quem utilizou os 45%. Em 2030, você vai ficar com a margem em R$ 83. Vai depender aí do reajuste, tá? Então, é um buraco aí a se resolver. O governo disse que iria resolver, a gente vai aguardar, tá? Vou trazer a projeção aqui para os aposentados que ganham acima de um salário mínimo. Então, eu trago aqui essa evolução da margem em reais para os aposentados que recebem acima do mínimo. Lembrando que a gente tem o cálculo de quantos por cento de reajuste para os aposentados que ganham acima do mínimo? De 3%, tá? Esse é o cálculo que vem sendo feito e aplicado entre 3% e 4% o reajuste nas aposentadorias aí para você que recebe acima do mínimo. Tá bom, Sandra, mas antes de você falar sobre a projeção para quem ganha o mínimo, portabilidade. Eu ganho um salário mínimo, estou com a margem extrapolada. A portabilidade resolve a margem negativa? E a resposta, pessoal, é sim, tá? Dá para resolver e eu vou explicar aqui para vocês, ok? Portabilidade e refinanciamento com a margem negativa é possível sim. A portabilidade transfere o seu empréstimo de um banco para o outro, caso você aí tá precisando de ampliar ou de reduzir aí essa margem, né, que ficou negativa, tá? Mas depende, tá? Depende. Tem bancos que não fazem portabilidade nem financiamento, dependendo do seu contrato, se é um contrato novo, tá bom? Então, portabilidade com margem negativa é possível sim, a portabilidade transfere aí para um outro banco. Se você arrumar um banco que esteja cobrando menos juros, você vai aí voltar a ter margem ou pelo menos cobrir essa margem negativa, tá? Para ficar aí, para você ficar disponível, para ter a margem disponível, tá? Então, por que isso importa agora? Porque a MP 1355 criou aí essa margem única. Antes você tinha 35% para empréstimo, 10% para o cartão. Agora você pode usar aí os 40% inteiro para empréstimo se você quiser. Então, se você faz a portabilidade e transforma aquele cartão consignado em empréstimo, a taxa de juros cai. O cartão cobra muito mais do que o empréstimo. E o refinanciamento, Sandra, também é possível com a margem negativa. O refinanciamento pega o seu empréstimo antigo, quita ele, abre um novo com um novo prazo maior. Antes o prazo era 96 parcelas, agora está em 108 parcelas. Mais prazo quer dizer parcela menor. Parcela menor quer dizer que sobra mais margem no final do mês. Mas, gente, eu vou ser sincera, refinanciamento alonga a dívida. Você paga menos por mês, mas paga por mais tempo. O banco ganha mais e você perde mais, tá? Então, essa é a verdade. É um alívio aí no início, né, para vocês, mas não é uma solução milagrosa. Agora, o detalhe importante que tá para quem está com a margem negativa por conta do RMC ou do RCC, esses cartões consignados que estavam cobrando indevidamente, né? Você aí que muitas vezes não autorizou, o STJ vai decidir sobre esse tema 1414. Se o STJ decidir que os descontos eram irregulares, aí sim você pode pedir o estorno e a margem volta.
mas por enquanto isso não está acontecendo, então a gente tem a portabilidade e o refinanciamento, que são as ferramentas que a gente tem hoje, tá? Agora vou falar sobre o cálculo aqui para os aposentados que ganham acima do mínimo, né? A gente tem uma projeção também para os aposentados que recebem acima do mínimo. O reajuste para vocês não é pelo salário mínimo, infelizmente, é pelo INPC, né? Não tem aí a valorização do salário mínimo. O PLDO prevê o INPC de aproximadamente, nesse ano, de 3%. É menos do que o reajuste aí do mínimo, que vai chegar a 5,9%. Então, para vocês, a conta é um pouquinho mais apertada. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, tá? Vou trazer aqui esse exemplo de R$3.000 que vocês estão vendo. Em 2026, a margem de 40% é de R$1.200 para você que ganha um salário mínimo. Em 2027, com o reajuste de 3%, o benefício sobe aí para R$3.090, a margem cai para 38%, daí a margem de R$1.174. Você perdeu aí R$25,80 de margem. O salário subiu R$90, mas a margem caiu em R$25 para você que recebe um salário R$3.000 de benefício hoje. Em 2028, o seu salário de 3.000 vai passar a ser 3.183, a margem 36%. Ou seja, você vai ter uma margem de 1.145, caiu mais. Em 2029, o seu salário vai ficar em torno de 3.278, mas com uma margem de 34%. Então, você vai ter uma margem de 114,52. Em 2030, o seu salário vai passar a ser 3.377, mas a margem vai cair mais 2 pontos percentuais, vai chegar a 32%. Então, você vai ter uma margem de 1.080. Em 2031, o seu salário vai para 3.478, mas a margem vai cair aos 30%, vai chegar nos 30%. E aí você vai ter uma margem consignável de 1.043. Então, a gente tem de 1.200 de margem hoje para quem ganha R$3.000, de 1.200 para 1.043 em 2031. Quem ganha acima do mínimo perde 157 de margem em 5 anos. Ou seja, R$157 a menos de margem. Sandra, quanto que libera R$157 de margem? Olha só, gente. Libera 157 dividido por 0,02470, libera o valor de R$6.000. Então, o aposentado que ganha aí acima de um salário mínimo, né, R$3.000 no caso, que eu fiz aqui o cálculo, vai perder aí, ó, de empréstimo consignado o valor de R$6.356. Vou ampliar aqui, peraí. Para vocês enxergar melhor. Aqui, pronto. Tá? Então, eu fiz esse desenho aqui para vocês, para ficar mais claro, tá? Com a nova projeção, né, de reajuste e também a margem aí para você, tá bom? Minha live fica gravada assim. Agora, gente, tem mais um detalhe aqui que eu vou mostrar para vocês. Presta atenção aqui, tá? Tabela detalhada da MP 1355, que envolve o RMC, RCC e empréstimo, tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês o que pode acontecer. E para quem é BPC, a tabela é diferente, tá? Em 2026, a margem é de 35% e pode ser usado aí, de 30%, desculpa. BPC, gente. Hoje a margem do BPC, tá? É 30%, né? E vai cair também, né, ao longo dos anos, tá? Então, para quem é BPC, a tabela é diferente. Em 2026, a margem é de 35% total, né? O cartão você pode usar 5% e mais 30% para empréstimo, tá? Eu vou trazer aqui a tabela do BPC para ficar melhor para vocês também, porque não é justo, né? Eu trouxe para todos os aposentados e pensionistas. Deixa eu fazer aqui rapidinho, gente, como que vai ficar para o BPC,
porque também eles querem saber, né? É muito rápido o que eu faço aqui, tá? Então, só para a gente ter essa projeção aqui para o BPC também. Ah, não vou conseguir fazer, mas tá aqui, ó. Tá aqui. Precisa pagar, gente, a ferramenta. Eu não vou pagar essa ferramenta, não, tá? Tá aqui, ó. Para quem é BPC, tá aqui na tela, tá? Porque eu quero mudar de assunto, que existem 3 saídas, né? Para quem está com a margem negativa ou extrapolada, tá? Então, existem 3 saídas para vocês. Eu vou trazer aqui agora. Então, aqui, eu não só vim dar notícia ruim, né, para vocês, não, gente. Eu vim trazer também uma saída, que é o mais importante, tá? Se você tá com a margem, deixa eu só tirar aqui, peraí, ó, para vocês prestarem mais atenção em mim no que eu vou falar, que é o que eu disse. Eu não vim trazer só essa informação que é ruim, né, para o aposentado que faz o uso do empréstimo consignado, mas eu também vim trazer aqui uma solução para vocês. Eu vou trazer aqui 3 saídas, tá? Para você que está com a margem negativa. 3 coisas que você pode fazer agora, tá? Primeira saída, portabilidade, tá? Você transfere o seu empréstimo de um banco para o outro que está oferecendo uma taxa menor. Não precisa de margem disponível para portabilidade, é o mesmo valor, só muda o banco, tá? E se o banco novo cobrar menos juros, a diferença pode virar troco para você, que aí, na verdade, é um refinanciamento. Ou segunda opção, refinanciamento. Alonga o prazo até 108 meses, a parcela cai e libera um pedaço de margem, mas atenção, refinanciamento não é presente do banco, você paga mais você vai pagar essa dívida por mais tempo. O custo total sobe. Use aí como alívio, mas não como um estilo de vida para você. Terceira saída, a espera do STJ. O tema 1414 vai decidir sobre os descontos irregulares de RMC e RCC. Se o STJ decidir a favor dos aposentados, os descontos indevidos podem ser estornados e a margem volta. Essa seria a melhor saída, mas depende do julgamento. Enquanto isso, a portabilidade e refinanciamento são as ferramentas que a gente tem. Tem mais uma coisa, gente, que a gente não percebeu. A margem única. Antes você só podia usar 35% para empréstimos, outros 10% ficavam trancados para o cartão. Agora você pode usar os 40% inteiro para empréstimo. Para quem não usa cartão, isso é um ganho de 5%. Quem estava com a margem negativa por conta do cartão pode transformar aquela dívida do cartão em empréstimo na portabilidade e pagar menos juros, tá? E tem a luz no fim do túnel, né? Que é as emendas e a bancada bancária, né? A gente vai aí aguardar aí como fala? Gente, a votação da medida provisória, tá? Em 1355. Eu não vou mentir para vocês, a projeção é oficial, essa margem vai cair em 30% até 2031, mas entre o projeto e a realidade existe o Congresso e os banqueiros também. O mercado do consignado, como eu disse para vocês, movimenta bilhões por ano. A margem de 30% não dá lucro para os bancos. A Febraban já está articulando emendas para alongar o cronograma ou manter o percentual residual. Quando a MP for votada, gente, o relator pode aceitar também as emendas e a margem pode ficar aí nos 45%. Então, nada está definitivo, tudo pode mudar, o Congresso vai votar aí e alguma emenda pode ser aprovada também. Tá bom? Para resumir, então, aqui para vocês, margem negativa, né, não resolve, né, o reajuste não vai resolver o problema da margem negativa, mas a gente tem essas possibilidades, essas saídas também, beleza? Gostaram, pessoal? Essa live foi útil para vocês? Sim, não? Comenta aqui, tá bom? Se foi útil para você essa live, eu trouxe informações que agregaram aí para você, que trouxe uma luz aí no fim do túnel para vocês. Compartilha esse vídeo com todo aposentado que você conhece, que está com a margem negativa também, porque do mesmo jeito pode ser uma solução para você, pode ser também
para o seu amigo, né? Ou para alguém que esteja precisando aí de sair da margem extrapolada. Então, compartilha, deixa o seu like também. E a gente está na luta, né, gente? Comenta aqui se você é guerreiro, se você está aqui comigo todo santo dia. E uma outra coisa que eu vou trazer aqui para vocês, só para fechar, olha só o que os bancos estão fazendo, gente. Recebi aqui da Josi, tá? A Josi é inscrita aqui e ela me mandou os contratos dela, tá? Gente, o que os bancos estão fazendo? Estão fazendo aí, gente do céu. Eu vou mostrar. Não, eu vou mostrar porque vocês não acreditam, né? Quando eu falo, muita gente não acredita. Gente, ela tinha tirado o print do histórico de contratos dela. A maioria estava em 84 parcelas, como vocês podem ver. A maioria. Olha o que o banco fez, gente. Os bancos. Olha, gente, olha a palhaçada. Agora, a maioria dos contratos dela tá em 96 parcelas, sem ela pedir. Gente, vocês acreditam que os... Não, gente, não. Eu desisto. Eu desisto. Gente, eu desisto dos bancos, de falar dos bancos, eu não tenho mais o que falar. Os bancos estão fazendo refinanciamento sem autorização, alongando a dívida. Ai, gente, não sei mais o que falar. Não sei. Não sei, assim, não sei mais o que falar aqui para vocês. Ai, gente, minha cara tá tão assim, melhor colocar o óculos. Vocês acreditam, gente? Pelo amor de Deus, é abuso. Chega a ser um abuso. Olha isso, gente. Olha o tanto de contrato, gente, que ela tem, a Josi, tadinha. Olha, gente. Ó, esses de 84 parcelas passou para 96, olha. Os contratos que ela me mandou, tudo bonitinho aqui. Ai, gente, eu fico com dó, sabe? Poxa, a outra aqui, ó, tá vendo? Ela tem bastante contratos, ela tem 7 linhas. Aí ela me mandou um por um, tadinha. Poxa. Pior que gente, eu não consigo fazer nada, porque vocês têm que reclamar no banco, ou reclamar no site consumidor.gov. Eu mesmo não consigo, eu trago orientação aqui, mas é os bancos que faz, né, aí essas palhaçadas, né? Que faz venda aí do contrato. Gente, é muita coisa que os bancos fazem com vocês. E o pior é que eu não consigo. Quem sou eu, meu Deus, contra esses bancos? Não sou ninguém. Eu quero uma ajuda sua, eu quero fazer uma portabilidade. Eu posso fazer no banco que eu recebo o meu benefício? Pode fazer portabilidade. Você quer tirar do banco que você fez para trazer para o banco que você recebe, é isso? Mas não precisa de confirmação. Patrícia, sim. Agora eu não entendo. Eu não entendo, gente, como os bancos conseguem. Ela falou aqui, gente, ó, Josi, ela tá aqui, ó, Sandra, era 64 meses e 3 era de 84. Agora tá 96 meses e só acaba em 2033. Era para acabar em 2028. 7 linhas e 3 que eu refinanciei acabaria em 2031. Tá aqui, gente, ó, o caso da Josi, ó, para vocês verem, ó. Tá aqui, ela escreveu para mim, ó. Precisaria, Patrícia, de confirmação. Gente, não sei como os bancos fazem isso. É vocês que relatam aqui os casos para mim, chega aqui no meu Instagram, porque, olha, de verdade. E aí pode entrar com uma ação, né? Vocês podem entrar com uma ação. Gente, complicado, né? Para quem quiser entrar com uma ação aí contra o banco, eu sempre falo da assessoria Legacy, né? O telefone é o 11 91563 1691. 11 91563 1691, tá bom? Gente, beijo para vocês. Mais informações eu trago aqui. Não esquece de deixar o joinha, só como forma de colaboração mesmo aqui para ajudar a live. Se inscreva no canal e é isso. Tchau.